pai, e ela vai ganhar de você, e ela acha que vai poder fazer isso com Deus, e com Deus ele não vai conseguir. Adolescentes, se você tem um pai que você consegue dobrar toda hora, você sabe o que eu estou falando, com Deus não dá certo. Deus não é o papai e a mamãe que fala não, e você vai, insiste, perturba, não sei o que, e o fim do não é sim. Daí você fala, ó, consegui o que eu queria. Com Deus não funciona assim. E isso é importante a gente saber. Pai, papel teu na vida das crianças e adolescentes é importante, porque senão você vai ensinar seus filhos que essa barganha pode ser feita com qualquer um. E aí nós vamos ter na nossa sociedade adolescentes que não respeitam ninguém. Não é assim que está acontecendo nas escolas? Culpa nossa, das famílias. Aí o pai não sabe falar não, quer que o professor fale. E alguns, quando o professor fala, ainda briga com o professor. Pior ainda. Então é essa sociedade que nós estamos construindo e pedindo para Deus livrar a gente do mal. Nós estamos construindo essa sociedade. Você consegue entender? Nós estamos construindo isso. Mas você fala, não, mas eu sou um no meio do monte. Se a gente como igreja fizer a nossa parte, com nossas famílias, vai haver um impacto na sociedade. Vai haver um impacto na escola dos nossos filhos. Só que nós precisamos ter o temor de Deus para fazer isso. Lembrar, nós somos cristãos e nós temos que viver uma vida cristã. É fácil? Não estou falando que é fácil. Por isso que eu vou contar uma historinha agora para vocês. Eu sei que eu não tenho tanto tempo assim, mas rapidinho, uma história. Se você quiser, abre comigo em 2 Reis. Deixa aberto aí 2 Reis. Eu vou contar pertinho de vocês a história para você prestar atenção em mim, tá bom? Tinha uma menina, mais ou menos talvez da idade de vocês, ou um pouquinho mais velha. História verdadeira. Essa menina, ela era do povo de Deus. Ela fazia parte do povo judeu. Só que naquela época, eles viviam, como ainda lá em Israel, vocês acompanham às vezes na televisão, tem guerra, bomba lá, essas coisas todas. Lá existia, só que não tinha bomba, era outro tipo de armas na época, né? As espadas, arco e flecha, aquela coisa toda. E essa menina, ela vivia num momento onde várias nações e povos viviam brigando um com o outro. E um dia um povo massacrou o povo dela, destruiu o povo, dividiu as famílias. Imagina chegando aqui, entrando um monte de gente, pegando teu pai e tua mãe para um lado, você para outro. Essa menina foi levada como escrava em outro reino, para servir uma pessoa como escrava. E essa menina, provavelmente, a gente não sabe se os pais, a Bíblia não fala dela, morreram, se mataram os pais. Se um dia essa menina ia reencontrar os pais, a gente não sabe disso. Mas vai imaginando essa cena, você lá. E você vai para um lugar que não é teu povo, talvez a língua é um pouco diferente, não é isso? O idioma, você não tem mais lá teus parentes, nem pai, e fazem de você um escravo. Que você não pode falar nada, senão você pode ser punido e até morto. Só que essa menina veio de um povo que temia a Deus. Provavelmente essa menina foi ensinada a respeito das leis de Deus. E
E essa menina, mesmo nessa situação trágica, sem família, feito escrava, ela não esqueceu de Deus. E ela fez algo muito especial, que eu quero ler para vocês, lá em 2 Reis, capítulo 5. Versículo 1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, esse homem ficou com problema de pele, a lepra na época. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora, à sua dona: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá na minha terra, lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só, tinha um homem muito importante do exército do rei da Síria, com lepra, com problema de saúde, que na época não se curava. E essa menina ficou sabendo, e provavelmente ela viu o empenho desse homem de querer ser curado, e a tristeza dele. O que ela fez? Ela não fez assim: vocês me escravizaram, agora vocês vão sofrer. Que se exploda esse Naamã agora. Foi isso que ela fez? Essa menina teve compaixão do dono dela. Ela é escrava. Ela se lembrou de Deus. Ela se lembrou que existia um homem de Deus em Samaria, da onde ela veio. E ela desejou que o Senhor dela, que tinha escravizado ela, a escravizada, fosse curado. E ela falou assim: olha, se Naamã procurasse o profeta, se ela procurasse o homem do nosso Deus, do meu povo, Deus pode modificar a vida de Naamã. Essa menina provavelmente aqui teve que vencer muitas coisas para falar isso. Ela teve que vencer o ódio dela, a tristeza da falta da família. Ela teve que perdoar as pessoas que ela era escrava. Ela teve que tirar do coração dela a vergonha de uma menina de falar com a sua senhora sobre Deus. Você tem vergonha de falar sobre Deus na sua escola? Ela poderia ser punida, talvez. Ela teve que vencer um monte de situação no coração dela para poder dizer: vai lá, na minha terra tem um homem de Deus, e Naamã pode ser curado. Essa conexão da menina com Deus vem por causa do que mesmo? O temor que ela tinha de Deus. Quando ela estava sem a família, escrava, essa menina não esqueceu de Deus. E na oportunidade certa, ela não deixou de testemunhar a respeito de Deus. Teve uma situação que a Lu contou, que a escola foi para, como chama lá, o planetário, céu, centro de estudos do universo, e o cara que estava escolhendo era um astrônomo, lá em Brotas, na escola da Mariscura. E o cara foi introduzir, os sistemas, as galáxias, um astrônomo dentro de um centro de estudo do universo e tal. E é óbvio, que pendeu para dizer que aquilo ali veio meio do acaso e que o universo não foi Deus. Deus é um mito, gente? Na cabeça desse pessoal é isso aí. Não precisamos de mais mitologia. Já sabe como o universo veio a existir. E aí foi legal que alguns cristãos que estavam ali começaram a questionar o professor. Foi isso? Mas espera aí, como que tudo está organizadinho no céu? Do nada, professor? E aí começaram a falar com o professor meio que
Você responde, mas não responde, né? Eles ficam meio desconcertados, eles tentam dar uma desculpa, mas no fundo, no final, eles fizeram a parte deles como cristãos. Não pode ficar calado. Nós precisamos falar, precisamos testemunhar. O temor do Senhor nos ajuda, e a gente aproveitar essas oportunidades. Essa semana mesmo, agora que passou, subiu lá no escritório da administração, lá no pronto-socorro onde eu fico, e subiu um médico, né? E aí o médico sentou, começou a conversar comigo, começou a conversar da saúde, né? De Penápolis, do Brasil e tal. Eu falei: o problema, sabe qual é? Ele falou: o problema é o ser humano. Falando isso, me deu uma deixa. Eu falei: olha, realmente eu concordo com você, até pela minha formação. Ele sabe que eu sou pastor, até pela minha formação, é exatamente por isso. Só Deus pode mudar o coração do ser humano. Quando o ser humano está corrompido, as instituições são corrompidas. Você acertou na lata, porque é isso exatamente. Então, né, aquela deixa, e aí vai ficando as sementinhas. No outro dia também, no consultório do outro médico, ele teve uma experiência lá interessante. Tive a oportunidade de falar: olha, fulano, você precisa então conhecer mais de Cristo, aprender mais sobre a pessoa de Jesus. Aí ficou meio assim, aí tinha a pessoa para ser atendida, eu falei: depois a gente conversa. Fui embora. E a gente vai deixando essas sementes, nós vamos preparando o caminho, o coração das pessoas para uma hora ouvir o Evangelho. Então o temor de Deus precisa fazer vocês viver uma vida, igual está na camisa de vocês aí, ó, em santidade. Você sabe o que é santidade? O que é ser santo? A palavra santidade nada mais é, quando diz que o nome de Deus deve ser santificado. Santidade é quando você separa alguma coisa ou alguém para um propósito específico ou para alguma coisa específica. Santidade é um processo de separação. O que Deus quer fazer com a gente? Nos tornar santos como Ele é. O que Ele está fazendo? Separando você do que é mal, separando você do que é pecaminoso, do que é errado, do que não agrada a Deus, e Ele vai posicionando você no lugar certo, e você começa a se tornar alguém santo. Então, santo não é alguém que nunca erra. Por isso nós temos que pedir perdão, pedir o perdão de Deus que nos purifica do pecado. Mas é alguém que tem entendido que tem que viver uma vida separada, diferente dos adolescentes que estão vivendo uma vida hoje de qualquer jeito na escola, de qualquer jeito na casa, de qualquer jeito no dia a dia, de qualquer jeito em tudo qualquer lugar. Vocês são adolescentes cristãos, separados na forma de viver. Então você não tem que desejar viver, falar para o teu pai, como às vezes você fala: eu acho. Por que eu não posso, se o meu amigo da escola pode? Por que você não pode, filho? Na verdade você pode, mas não deve. Se você é um adolescente que quer viver com Deus, você não tem que copiar aquele que o pai deixa fazer qualquer coisa. Você tem que viver instruído pela palavra de Deus, porque isso é o melhor para você. Vai falar: mas é ruim então viver com Deus? Não é. É a melhor vida que tem.